Caio, é uma trajetória bonita, né? Saber que lá em 2015 foi plantada a sementinha, né? Nesse churrasco com os amigos, foi plantada a sementinha, o desejo de conhecer mais da Bíblia, mais da palavra de Deus. Tá indo para 11 anos. Tá indo para 11 anos, né? 11 anos. E aí, em 2018 eu me converti verdadeiramente. 2019 a 2020 despertou o desejo de ajudar mais as pessoas. A gente sempre já ajudava na comunidade, mas aí eu parti para um outro lado, para ajudar moradores de rua, com levando a marmitex, levando um pão, um chá, um leite quente, O senhor foi fazer um trabalho social, trabalho social, voluntário. voluntário. Eu, meu filho Júnior, Claudinei, Júnior hoje é o diretor que da hoje é o Rosa. nosso gestor lá na comunidade terapêutica Rosa de Saron. Júnior, Nilson Júnior, você é, Filhão, você é uma obra de Deus. tá dando orgulho pro pai. Você é uma obra de Deus. É a continuação do pai. Vamos lá. Então, aí a gente começou a fazer esse trabalho junto aos moradores de rua, e aí a gente foi vendo a necessidade, não só dos moradores, mas também a codependência da família, né? E um belo dia eu cheguei num morador de rua e falei assim: Você tem família? Ele falou assim: Claro, todos nós temos família. Eu não nasci. E aí ele deu uma resposta lá. Aí eu falei: Cara, eu acho que eu posso te ajudar. Aí eu fui procurar. Eu nunca tinha ido numa comunidade terapêutica. Eu nem sabia como que era. E aí teve um amigo, um Orlandinho, lá de Pirapozinho, junto com o missionário Claudinho, e me apresentou a Rosa de Saron. Numa unidade, era bem mais simplórica, né? Tava com 28 interno, eu lembro, nessa época. E aí a gente foi fazendo um trabalho de levando uma palavra, levando uma cesta básica lá para aqueles acolhidos. E foi despertando o desejo no coração de ajudar mais. Poxa, como que eu posso contribuir mais com esses meninos? Até um belo dia que o diretor teve uma recaída, e aí o dono da CT, da unidade, que é o Orlandinho, Quando o amigo senhor meu, fala de CT, o que significa CT? centro terapêutico, Ou comunidade comunidade terapêutica? terapêutica. É Legal, isso legal. daí. E aí ele pegou e fez o convite para mim. Ele falou assim: Nilson, precisa, nós não temos ninguém lá hoje para estar à frente do projeto. O diretor lá teve uma recaída e aí precisa de alguém para assumir o projeto. E veio duas pessoas no meu. Eu passei a noite inteira em claro, veio duas pessoas na minha mente. Que o Espírito Santo falou comigo. É o pastor Joel, da Maravilha de Cristo, de Tarabai, e você. Aí eu falei, puxa vida, mas eu não tenho experiência nenhuma na administração. Eu faço um trabalho lá voluntário, né? Ele falou, cara, Deus vai te capacitar. Então, Simples peraí, assim, deixa eu Caio. recapitular aqui. Então, hoje o senhor, na época em 2013, isso? 19. 2019, o senhor estava em uma comunidade terapêutica já. Há 4 anos, antes de 2019, 2015, o senhor estava se formando. Sim, se formando em teologia, né? Então nós podemos interpretar que Deus ele estava te Já preparando, preparando, já me preparando. mesmo um pouco mais para trás, naquela conversa um pouco sem contexto. O senhor quer dizer que Jesus já estava te chamando para o teu chamado. É isso? Sim, Através de de pessoas pessoas. Tudo foi encaminhando, Caio. e foi te gerando esse sentimento, essa curiosidade, e o senhor começou a se preparar, anos depois, formado, teólogo, bacharel, chegou numa comunidade terapêutica. Terapêutica. E ali o senhor ia trabalhar com a dependência química, é isso? Dependência química. Álcool, substância lícita, ilícita, Chegamos em um droga. ponto, quando se fala da dependência química, existe muito misticismo na cabeça de muitos.
A sociedade, a maior parte, grande parte da sociedade ainda tem É tratado essa como a margem da discriminação. sociedade, né? A Sim, escória da sociedade. infelizmente, Infelizmente, infelizmente. existe isso dentro das igrejas? Com certeza, Existe? com certeza, Meu com Deus. E certeza. como fazer? Ô Caio, hoje eu imagino como que Jesus chegaria na nossa igreja, na sua igreja. Não sei se você assistiu aquele filme A Cabana. Assistir. Então, Jesus, ele teve, Deus teve várias formas, né? A mulher De se se apresentar. apresentar, Sim? depois aquele homem. Então, assim, imagina Jesus chegando na sua igreja, sentando ao seu lado, de uma forma bem simplórica, de uma forma as vestes não não tão apresentáveis. Como que é a maioria, a nossa reação, a maioria da pessoa, das pessoas, dos membros da igreja, não acolhe, não não acolhe com amor, muitas vezes ignora, muitas vezes, isso é fato, isso é fato. Então, esse trabalho de acolhimento, vestimenta, alimentar, dar um banho, trocar de roupa, é um trabalho da igreja Não, também? Ou é apenas governamental? Ou será que eu não sou obrigado a ajudar? Será que eu tenho que olhar como se fosse uma margem da sociedade? ô Caio, todos nós, a pessoa fala assim, bom, então se eu ajudar aquela senhorinha a atravessar a rua, eu vou para o céu por causa disso. Não, é obrigação nossa ajudar a senhorinha a atravessar a rua. Eu vou contar uma história, depois a gente volta lá na trajetória do centro terapêutico quando eu assumi. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo com um morador de rua. Esse morador de rua, como eu estava dizendo para você, eu fazia esse trabalho, então eu sempre acolhia eles, levava para minha casa, dava banho, fazia barba, cortava o O senhor cabelo, levava para sua para minha casa? casa, para minha casa. Dava banho, cortava o cabelo, fazia a unha, cortava a unha, fazia almoço, trocava as vestes dele. E eu fiz isso várias vezes, várias vezes. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. O mundo natural é essa sala aqui onde nós estamos. E o mundo espiritual é o tamanho desse Brasil, do planeta. Só para você ter uma noção de dimensão do tamanho que é o mundo espiritual. E nessa vez, quando eu fui, convidei um morador de rua para chegar na minha casa, ele chegou na porta da casa, ele colocou a mão assim, ele falou assim, eu não estou conseguindo entrar dentro da sua casa. Ele se barrou assim e ele não conseguia entrar. Por que, Caio, que ele não conseguiu entrar? A minha casa eu consagro ela semanalmente, cada 15 dias no máximo, eu consagro ela, Senhor. Eu consagro a minha casa, Senhor. Só vai entrar aqui quem o Senhor permitir que entrar aqui. E esse cara, Caio, depois fui entender o porquê que ele não conseguiu entrar. Porque ele estava com uma legião de demônio. Ele não conseguia. Por isso que Deus não permitiu, Jesus não permitiu ele entrar dentro da minha Então, casa. deixa eu entender. O senhor o convidou, Sim, porém, o Espírito Santo não de per... Deus que estava dentro da sua casa Sim, não permitiu. não permitiu. Então a gente chega num ponto muito bom, que as trevas não se unem Com a luz. com a luz. A Sim, luz de Cristo estava lá dentro sim. e está lá Está lá dentro, dentro. permanece lá dentro. Sim, sim. E como foi o desenrolar para ele? Ele conseguiu entrar? Não, não conseguiu, Ele não não conseguiu, conseguiu não entrar. conseguiu. Aí eu fui lá fora, cortei o cabelo dele, fiz a barba dele, levei o prato de comida pro lado de fora da minha casa, mas ele não conseguiu, Caio. Mas ele queria, Ele queria, mas não mas conseguia. não conseguia. Ele não conseguia. Ele dava o passo, mas ele falava: "Ó, não tô conseguindo entrar aqui dentro, não. Algo tá me bloqueando aqui para mim não nem entrar dentro da sua casa." Por incrível que pareça, Caio. Então, assim, é muito forte, é muito real isso. Agora, Caio, só pra gente não perder o foco, eu vou Sim. voltar lá aonde eu estava falando para você, quando eu assumi. E aí foi um desafio muito grande para mim, assumir uma clínica de recuperação, sendo que eu não tinha noção nenhuma. Mas eu consegui, graças a uma Isso em profissional, 2019. 2019 para 2020.
uma profissional da saúde que está conosco lá até hoje, a doutora Jennifer. Ei, doutora Jennifer. Você conhece a doutora Jennifer, Doutora Caio? Jennifer, veneno, mas é um veneno santo, é um veneno que nos ensina a como evoluir. Super abraço, doutora Jennifer. Senhora é sensacional. A Jennifer, além de uma grande amiga, tem um carinho muito especial pela profissional e uma grande amiga. Beijo, Jennifer. E aí ela, mais um enfermeiro, que era coordenador na época, hoje já não está no meio de nós, foi me ensinando como administrar o centro terapêutico. É fácil? Meu Deus. Lidar. Meu Deus. Lidar com o dependente químico é Meu fácil? Deus, meu Deus. Não é fácil. Como é que Só quem chama o tem amor. dependente químico? É uma doença? É safadeza? É mentira? É preguiça? É doença? Como que é o dependente químico? Você já sabe a resposta. Você é terapeuta, mas você está falando isso para os nossos ouvintes, né? Exatamente. Mas você sabe que é uma doença, né, Caio? Sabemos que é uma doença que chama de adicção, né? Sim. Que É, é escravo de algo sim, ou de alguma coisa, sim, né? E tendencioso a fazer aquilo que a vontade da carne grita. sim. Né? A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades que regem este, não é apenas este, é este mundo tenebroso. Porque o nosso corpo reage aos estímulos da nossa mente. Sim, Né? sim, Então não temos como fugir disso. sim. Então, Caio, quando eu assumi, literalmente para mim entender, eu não sei, cada caso é um caso, mas literalmente eu para mim entender a doença, eu não tinha problema com adicção, né? Eu tomava a minha cerveja, mas eu falava, quando eu quiser eu paro, e tal. Mas eu queria conhecer um pouco mais a doença daquelas pessoas dependentes de químico. Era cocaína, crack, maconha, todo tipo de substância, né? E aí eu fui morar nesse centro terapêutico, na comunidade terapêutica. Eu acordava 5 horas da manhã, fazia o café da manhã, depois já dava reunião, depois soltava a reunião de espiritualidade, depois já ia fazer o almoço, depois dava reunião de NA, de AA, NA é Narcóticos Anônimos, AA, Alcoólicos Anônimos, e reunião dos 12 Passos. E aí eu me tornei um terapeuta, precisei me formar um terapeuta holístico para dar reunião para esses meninos, para mim conhecer um pouco mais da doença. A sua vida pessoal, então, Eu parei, estacionou. estacionei. Caiu, foi um período da minha vida onde eu dediquei para esses meninos, mas também foi um autoconhecimento para mim. Foi um período que Deus falou muito comigo e despertou no meu desejo, no meu coração para ajudar mais e mais e mais essas pessoas que são discriminadas para a sociedade. Tanto é que a estatística, de cada 100 pessoas, só 3 recuperavam. Estaria com livre, né, das substâncias preferidas. 3% 3%. Eu achei muito pouco, Caio. é pouco. Ou seja, cada 100 pessoas que passam no centro terapêutico, só 3% é recuperado. Aí eu falei, cara, não, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Aí foi aonde eu conheci da nossa mentora, Dalila Machado, sobre método de procura cicatriz. Nós sabemos que toda patologia clínica, toda enfermidade, toda adicção, todo vício, ela tem uma raiz emocional, ela tem um gatilho. O que provocou? Tem um porquê. Tem um porquê. Tem um porquê. Só basta você investigar. E identificar aonde começou a raiz do problema. Aonde começou a raiz do problema. O que me chamou a atenção da nossa mentora, Dalila Machado, ela se formou baseado ao estudo do Dr. Hammer, um médico alemão,
que fala muito sobre a medicina germânica. E isso despertou o desejo no meu coração de conhecer um pouco mais desse. O anúncio dela era assim, ó, você que deseja ser um terapeuta do futuro. Eu falei, opa, terapeuta do futuro? Então já quero isso para mim. E aí eu fui me conhecer. Caiu, aí eu falei, bom, eu sempre gosto de fazer o teste comigo. Aí eu tinha uma alergia muito grande na lateral das minhas costas. E fazia anos que eu tinha essa alergia. Tinha passado por vários dermatologistas, vários médicos. Nenhum, nenhum encontrou a raiz, nenhum encontrou o problema. Sempre passava pomada, medicamento, remédios. E o próprio nome diz, né? Remédio. Está remediando um problema que tem que ser tratado. E aí eu fui procurar conhecer. Quando a gente se formou na turma 8, isso foi em 2020, 2021 mais ou menos, nós fizemos uma troca de atendimento. E a colega que me atendeu, ela foi datando o que provocou isso, foi investigando, e aí conseguiu chegar na raiz. O que provocou? Foi a perca de uma filha que eu tive com 2 aninhos de idade, em 2007. Eu desenvolvi o meu corpo, ele lembrava porque eu pegava minha filha aqui no lado assim, ela ficava com as perninhas na barriga, nas costas. Então toda a época do mês de junho, que era a época de frio, o meu corpo reagia como? Aquela coceira vinha, aquela alergia vinha, eu coçava tanto que ficava na carne viva. E aí foi aonde que eu falei, cara, troquei atendimento, com 7 dias eu fui curado. Já faz 2019, 6 anos. Nunca mais tive esse problema, cara. Graças a Deus, nunca mais. E através disso eu acabei ajudando, me informando e ajudando outras pessoas. Aonde eu relato neste livro, depois eu deixei ele aqui no canto para falar um pouco mais, mas não tem como, já aproveitar o gancho. Esse livro eu escrevi com mais 10 colegas, terapeutas, eu relato aqui nesse livro a minha história de terapeutas de casos de sucesso casos de sucesso que eu que eu que eu atendi. Então, se foi bom para mim, pode ser bom para quem está nos assistindo. Inclusive, uma vez eu fiz um teste com você lá na base de Jocum, em Almirante Tamandaré. Eu falei assim, Caio, faz um teste, bate uma palma, tal. Aí você bateu palma, eu falei assim, ó, coordenação motor, não coordenação motor, coordenação cerebral. Aí eu falei assim, Caio, o que aconteceu nessa época quando você tinha 17 anos? Aí você falou, aconteceu um episódio assim, 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 foi onde despertou o gatilho para mim, para você ter um contato pela primeira vez com a substância preferida. Então, assim, a gente consegue datar, sabe? A Sim. gente consegue investigar e encontrar a raiz emocional. E quem quiser saber mais, nos procure. Depois a gente vai deixar o bio aí, nosso telefone, nosso contato. Vamos Será sim. um prazer. Vamos entrar um pouco num assunto um pouco mais gostoso. Eu queria te fazer uma pergunta, Nilson. Uma pergunta pessoal, para a gente fazer assim um comentário leve, para a gente desmistificar, tentar desmistificar alguma coisa pesada que existe. Como foi o teu encontro com Jesus? Eu não tô falando, eu não quero falar de religião nessa primeira pergunta. Com Jesus, como foi? Caio, foi uma época que eu estava muito difícil na minha vida. É engraçado, né, que quando você está numa época boa, você está com dinheiro, você está com tudo certo, redondinho, você não procura Jesus, Claro né? que não, tá tudo certo. Você vai procurar Jesus quando as coisas realmente, você está lá no fundo do poço. Quando não tem mais saída. Você tem até um ditado que você fala, não, acima do fundo do poço, como é que é? Abaixo do poço? Tem o fundo da fossa. Tem o fundo da fossa, né? Já chegou no fundo do poço, já não encontrou, Cavou taca mais mais um um pouco. pouco, ele vai chegar lá embaixo, cavou, vai encontrar lama, né? Então, Aí não tem mais para onde fugir. então, era o meu caso, cara. Eu falei assim, cara, eu tava vivendo uma vida de promiscuidade, um casamento de 15 anos de adultério,
Tinha perdido uma filha com 2 aninhos de idade. Você é pai, você sabe disso. Pela lei natural da vida, o pai Enterra os filhos. enterra os filhos. Sim. Quando isso é o contrário, Gera um trauma. só quem passa, Só quem passa. Caio, por isso sabe a dor que é. Então, assim, eu perdi o casamento, perdi uma filha, tudo por erro meu. Individual. Tudo por erro meu. Tudo por erro meu. Por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Então, falei, cara, não tem mais jeito. Eu tenho que mudar a minha vida. Se eu continuar nessa. Por que você acha que tem tantos problemas hoje de pessoas com depressão, de suicídio? Porque a pessoa é endoida, cara. Ela é endoida. Ela é capaz de tirar a própria vida. Porque no momento de desespero, só quem passa. Você que está nos assistindo, eu me compadeço com a sua dor. Porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso, eu sei como que é. Você chegar no fundo do poço, você não tem mais saída. Aí foi aonde eu procurei uma ajuda. Eu tinha emagrecido 9 quilos, período aí de uns 2 meses, eu emagreci 9 quilos. Então, eu tava assim, na lama mesmo. Aí uma irmã minha, que ela é enfermeira, ela falou assim, procura uma terapeuta, uma psicóloga para você. E aí eu procurei uma psicóloga, ela foi me orientando. Até então eu tinha um certo bloqueio. Falei, não, eu não sou louco para procurar psicóloga, para me procurar fazer terapia, né? Aí eu fui, a primeira pessoa foi essa pessoa que me ajudou, essa profissional da saúde. Me ajudou muito, muito mesmo. E aí depois foi aquilo que eu fui comentando com você. Eu falei, não, cara, eu preciso mudar a minha vida. E para mudar a vida, Caio, o inimigo ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe aonde apertar. E ele sabe. E Ele ele sabe. sabia, a minha fraqueza era o quê? Promiscuidade. E ele levantou uma pessoa. E você acha que o inimigo levanta coisa desarrumada? Não, ele coloca Ele aquela coloca coisa mais, pessoas embaladas a vácuo, né? Aquele sabe? envelopado, É assim, mais aquele ou menos, trenzão bonito, é mais ou né? menos isso. E mandou uma dessas, sabe? E falou assim, olha, me separei do meu marido e tal, e eu quero ter uma noite com você. E eu falei, cara, eu preciso me posicionar. Ou eu permaneço aquele Nilson, né, vivendo em promiscuidade, perdi um casamento, vai ser outro casamento, vai ser outra pessoa que vai passar pela minha vida, ou eu tenho que ter um posicionamento. E a vontade da carne? Aonde que Jesus, tá? Jesus amado. Só Deus tem na E para causa. dizer não para carne? É Meu fácil? Deus. Porque a gente se converte, né, Ô, Caio? louco. Mas a carne se converte? Eu nunca vi hormônio se converter. Nunca. Não, o hormônio não se converte. O hormônio não se O converte. hormônio não se Então, converte. foi uma luta constante, cara. Você não tem noção. Só quem passa, só quem passa por esse problema, passa por essa situação, sabe o quanto é você dizer não. Você dizer Dói, não. Não, né? arde. Como se diz o coisa lá, lá no sul. Bah! Bah! Os Os gaúchos. gaúchos. Bah, mas como dói, tchê? Não é fácil. Eu lembro que antes de vir para cá, eu também passei por um período de preparação.